Oi pessoal, eu sou Roseli Hitzman, artista plástica, e no vídeo anterior eu mostrei para vocês uma sequência de trabalhos em cerâmica. E nesse vídeo eu vou mostrar a minha sequência de trabalhos em tela, as pinturas em tela. E elas iniciaram em 1999 e aqui tem um pequeno acervo até 2019. Então, a partir de agora, então vocês vão ver toda essa representação e as mudanças que ocorreram na pintura durante todo esse tempo, tá? Vamos lá? Essa obra, essa sequência de obras aqui, são obras que eu pintei bem no início, em 1999. E era algo assim bem quase que lúdico, né? Algo que eu tava ainda combinando cores, tabela de cores, né? E buscando algumas referências, alguns riscos. Tava tentando me afirmar numa identidade artística, né? E ela acaba oscilando bastante, ó. Pode ver que esse é um traço e aqui ele tá bem mais solto, né? Não tem muita coisa a ver um trabalho com o outro. Esse trabalho já é de 2000. Eu tinha vários com essa linha, com essa bicicleta. Aqui a gente já vê uma representação. A minha preocupação era representar um pouco a tradição Joinville, né? A igreja com as torres, as palmeiras, o gaiteiro. Essa era a bicicleta. Então aqui eu já começo tentando representar ou trazer um pouco aquilo que eu tenho de referência da nossa cidade. Essa obra é de 2001. Tinha outras também que no fim acabei perdendo o chassi porque deu alguns probleminhas com o cupim. Mas aqui a gente já vê, eu tentei representar a cidade de São Francisco e eu lembro de uma vez aqui que tinha um festival de balões e aquilo me encantou muito, então a representação aqui dos balões daquela época, né? Aqui também essa aqui é de 2002. Novamente igrejas, casas e aqui a bicicleta, que ainda é nosso ícone aqui, de Joinville. Em 2003 eu comecei a mudar um pouquinho o tema e também aqui colocar as pessoas, né? Trazer as pessoas para essa representação. Aqui eu tentei representar uma igreja mineira e algumas flores. Essa é uma tela muito importante, porque aqui eu tô representando os meus avós paternos e os meus bisavós paternos. E meu pai morou muitos anos numa casinha, tipo essa casinha aí mesmo, né? E aqui a brincadeira de criança, os utensílios, né, dos meus antepassados, baú e esse objeto aqui é para fazer manteiga, aqui para colocar leite, né? Então foi uma tela assim bem significativa, aonde a representação né, das pessoas já tem aí um traço, né, meio que definido. Essa tela é de 2004. E tem aqui uma família, a família dos meus pais. Eu não conheci meus avós. Eles faleceram quando meu pai era pequeno, né? Então a representação, meus avós, meu pai e meu tio. Tem também alguns ícones da nossa cidade, estação ferroviária, aqui a Rua das Palmeiras, casa em Chaimel, pequenos mercados que vendiam as coisas a granel.
e também a passagem do dirigível. Nessa época eu estava fazendo faculdade de História, então o meu trabalho de conclusão de curso era sobre a passagem do dirigível aqui pela nossa cidade. E eu acabei representando numa tela. 2004, eu começo então a representação de casarões antigos aqui da nossa cidade. Essas são as tias, as Tante, como a gente fala em alemão, né? E aqui alguns casarões que ainda existem em Joinville. Inclusive esse casarão aqui é pintado dessa cor mesmo. Esse casarão aqui eu fiz o mesmo casarão na cerâmica. Existe também, tá um pouquinho diferente, mas existe. Aqui as crianças, numa tarde de domingo, passeando por Joinville, bicicletas. A minha avó tinha bicicleta que tinha esse tipo de rede para não engatar a saia das mulheres, né? E então elas tinham bicicleta masculina e bicicleta feminina. E também para a criança não colocar o pé. Era feita essa redinha para as crianças não botarem o pé, ou quem estava aqui, sentado aqui, também não engatava a roupa aqui. A bolsa. Esse casarão aqui também existe ainda, na frente do museu do museu não, do cemitério dos imigrantes. 2005, continua com a representação e trazendo um pouco da história, da memória, né? Essa tela, ela é bem bacana porque traz a referência do trem de passageiros, né? E ela conta um pouquinho da história de um pai que foi para a cidade de trem e a mãe, então, ficou em casa com as crianças e ela recebe uma carta do pai, né? E aí tem uns bichos no quintal. Realmente o meu pai tinha esses bichos no quintal, então eu tirei foto e acabei depois representando esses animais aí nessa tela, né? Essa planta aqui também ainda tem aqui no nosso quintal. Essa aqui também. A gente tinha muitos pombos de várias cores, e aí eu representei nessa tela. Continuo também com a representação das casas antigas. E o que dá muita ênfase nas minhas pinturas é esse tipo de céu. E eu começo então a quadricular o céu com vários tons de azul. O céu, ele nunca é o mesmo tom de azul, né? Ele vai mudando conforme as horas vão passando do dia. O céu vai também ganhando outras tonalidades, né? Aqui é um vendedor de flores. E uma família aqui também num domingo. A colheita da uva, e aponto aqui algumas gerações, desde os mais velhos até o mais novinho ali que tá dentro de uma cesta. E colhendo, o pai e a mãe colhendo uva, cachos de uva, né? Os tonéis aí, a plantação. Eu quis trazer nessa tela da colheita da uva. Aqui já a representação do folclore, boi de mamão, muitas bandeirinhas, muita festa, muito colorido. Um pouco da tradição e da cultura de Santa Catarina. 2007 foi um desafio, porque eu comecei a pintar telas menores. E aqui tem uma pequena diferença, que a minha preocupação então era desenvolver uma espécie de uma textura no fundo das imagens. E aí eu comecei a trabalhar com um pouco mais de tonalidades. Não pintei muito nesse ano. 2007 foi um ano um pouco atípico para a pintura. E não lembro de fato o que aconteceu. Eu não sei se eu já estava trabalhando com
no ensino médio, dando aula de história, e aí eu estava muito envolvida com a educação, e ali, então, dali para frente, eu fiquei praticamente 10 anos afastada da pintura e da cerâmica, porque eu me dediquei bastante às aulas com deficientes intelectuais, trabalhei também com história, filosofia, sociologia, e entre outras coisas referentes à educação especial, fiz pós-graduação, então fiquei praticamente 10 anos sem pintar e sem fazer cerâmica. E aí o meu retorno é em 2017. Na verdade, em 2014 que eu comecei. Então essa tela pequena aqui é de 2014. É a representação da minha bisavó. Aqui 2015, ainda tava, parece assim que como eu fiquei um tempão sem pintar, eu tava um pouco sem tema e com a mão um pouco fora de forma para fazer as pinturas. Agora na sequência já começa a melhorar de novo. Se eu parei 10 anos, quando eu voltei, quase que eu não consegui parar de pintar, porque a produção foi muito grande. Então, tela de 2015, eu retomo a pintura e ela vem com força, mas a temática ainda continua, o universo infantil. Ela traz também um outro colorido, um céu já um pouco diferente, né? Aqui traços que representam o chão já um pouco mais trabalhado, e assim eu vou desenvolvendo essa pintura agora bem dentro do universo Joinville, tradições e infância. Essa tela também ela representa os grandes portões de ferro, a proteção que as crianças tinham dentro dos muros, né? O céu já um pouco diferente, a representação desse céu. A amizade, o respeito, as etnias, tudo que eu tento passar aqui nessas telas de 2015. A brincadeira e a responsabilidade, a igreja aqui, o menino chamando com a Bíblia na mão, chamando para ir para a igreja, e os outros dois ali querendo brincar ainda. Então são telas de 2015, mas essas ainda são telas grandes. Agora vem a série de telas pequenas de 2015. Telas menores, 2015, representando essa religiosidade, as meninas, primeira comunhão para o católico, confirmação para o protestante. E aqui traz essa referência desse dia tão importante. Lá atrás os vitrais, não tem o céu, mas tem uma parede que também tem cores e lembra aquele céu das outras telas. Essa tela eu gosto muito porque traz bastante as brincadeiras infantis, né? Soltar pipa, um céu bem laranjado, um céu que representa bastante o universo infantil. Eu já começo a trazer um outro risco, uma outra interpretação com pequenos contornos aqui. Não é uma tela muito grande essa, então eu tinha uma certa dificuldade para fazer a pintura. Aqui a tradição, o armário que eu já transformei também, já fiz essa peça na cerâmica. A minha avó que adorava fazer um bolo de laranja. E o relógio, eu tenho esse relógio também aqui, essa penteadeira também era da minha avó, tá aqui na minha casa também. E a parede ganha já uma outra linha, uma outra característica, que é cheia de risquinhos, de pontinhos, outra representação do fundo. Aqui um casamento,
festa de casamento, o gaiteiro, os casamentos de antigamente, sempre tinha que ter já a música e muita alegria. Os bailes, baile do chopp, tinha aqui em Joinville vários, né? Sempre traziam muito público, era muito animado, né? A bandinha aí, a dança. Mais um pouco do cotidiano, o barbeiro, brincadeira de pular corda. Um dia muito feliz, que era o dia para fazer que a avó tirava para fazer as bolachas de Natal. Ali tá o forno e os netos todos ajudando. Uma tela bem pequena, representando os comércios antigos, a venda de balas, ainda em pacotinho de papel. Aqui uma casinha em Chaimel. Essa menina chama-se Anitta. Também tela de 2015. Falando um pouco do cotidiano, das conversas, do espiar atrás da porta. Novamente brincadeira de criança com perna de pau. Eu brinquei muito e até fiz perna de pau. Dava resto de madeira e fazia meus brinquedos. Uma casa aqui de Joinville também. Casa em Chaimel, brincadeira de menina. Um carrinho de boneca. Aqui já traz o trem, a viagem. Novamente. As brincadeiras continuam sendo representadas. Aqui a conversa de vizinhas também foi representada quase que num dia onde precisava uma garoa fina, mas eu acabei não registrando ela aí. Essa casa eu fiz uma dessa casa na cerâmica, é uma casa antiga aqui de Joinville também. Esse é o nosso museu da imigração e fiz ele com cores um pouquinho diferentes. Já o telhado já tem uma tipo de uma textura e a família passando na frente do museu. Aqui também deixando os netos na casa da avó. Atrás um céu bem colorido, bem amarelado, né? Ali as plantas. 2016, volto para as telas maiores. Continua a representação das crianças, o colorido das flores. Usando muita referência no fundo também. O céu já não é mais tão azul, né? Ou melhor, nessas telas aqui ele é bem quente, um dia de verão. Que também o sol também muda a incidência de luz dele. Uma hora tá mais forte, outra hora tá mais fraco. E essa representação do céu aí. Também uma família na frente de uma casa. Aqui eu começo a trabalhar um pouco diferente. O céu já é um pouco diferente, já tem outras interferências, outras linhas. Também já tem mais textura nas roupas. A minha pintura aqui em 2016, ela começou a mudar um pouco. Aí a textura das roupas novamente trabalhado, um fundo verde, já começa a explorar outras situações e telas maiores. Novamente passo para telas grandes, mas depois eu volto para as pequenas. Aqui uma temática um pouco mais desvinculada da questão da tradição e voltada mais para explorar cores, explorar padronagens, uma busca de combinações, outras combinações de cores. Volto para as telas pequenas, 30 por 30, e registro aqui já tem uma outra combinação de cores, outros elementos para
registrar que é um dia de chuva na nossa cidade. Ela chove bastante às vezes, né? Aqui eu trago os meninos, o avião, as casas em chá e mel. Novamente a conversa entre dois senhores, as casas atrás. Mas já começa a perceber uma pequena alteração nos traços, na temática também. Já a necessidade de mudar um pouco o tema. Às vezes eu oscilo, vou entre uma e outra. Também eu não sei bem a sequência que eu acabei pintando essas telas em 2017, mas elas já são um anúncio, principalmente essa aqui, já é um anúncio, já está se desenhando aí um início para voltar para as telas maiores ainda, com outras representações, mas dentro do universo infantil também. Essa também é no universo infantil, são todas telas bem pequenas. Novamente aquela casa da Rua 15 que eu também fiz na cerâmica. Vamos para as telas maiores agora. A última pequena, já com a saída do trem. Eu convivo com o apito do trem desde que eu nasci. Atrás da minha casa passa o trem, então todos os dias a gente escuta. E eu lembro dos trens de passageiro, lembro da Maria Fumaça. E agora só tem trens de carga. Essa tela tem 1,60 m de altura. E ela é de 2018. Eu comecei já a modificar um pouco a pintura, trazer outros elementos, umas casas mais estilizadas, mas a representação do céu voltou aí com um azul, tons de azul, e algo ainda que tem a infância no meio, né? Telas de 2018. Praticamente o que eu estava representando nas menores, eu acabei trazendo para cá. Essas telas têm 1,60 m, 1,50 m, 80 de... Acho que é 80 de largura, agora eu não sei bem a medida. Mas são telas maiores. Eu tinha outras pinturas nesse chassis, só que eu acabei tirando e esticando novamente o tecido e reutilizando, né? Montando outras telas. Ainda de 2018. Bem colorido. E agora eu vou mostrar para vocês as telas de 2019. Houve uma mudança muito grande na minha pintura. Em 2019, um outro elemento veio com força, que é a representação feminina dessas mulheres compridas e de vestidos compridos, que não tem rosto, mas que trazem uma alegria, um mundo lúdico também, mas já de uma outra forma, representado de uma outra maneira. E praticamente essas obras, elas são um divisor de águas da pintura anterior para agora, um traço solto, não há preocupação de olhares, né? E de posição de mãos, é um traço muito solto. E logo em seguida que eu fiz essas 3 obras, eu senti uma necessidade muito grande de pintar, então foram 2 semanas assim, que eu não tinha tela, mas eu sabia que eu precisava pintar. Então eu peguei um tecido, uma cortina, e passei a cortina cortei em vários pedaços, passei na máquina para fazer a bainha e comecei a pintar vários panos. E essa intenção da pintura, ela resultou numa coleção em cima de tecido. Essa necessidade grande de trazer essas referências soltas, acabei fazendo esses tecidos.
com tinta, isso é tudo tinta PVA, mas foi muito rápido, isso tinha que ser feito, parecia assim que estava guardado há muito tempo, essa referência, esse traço, e ele precisava ser liberado. Então, praticamente com essas telas aqui, eu liberei esse traço. Claro que o jogo de cores aqui que eu uso sempre é muito parecido, né? Tem referência das telas também, lá do início, né? Toda essa construção, ainda trago aqui o fundo trabalhado, mas já não me preocupo mais tanto em representar o fundo. Aqui a venda de cestas de Páscoa também tem uma busca ainda das referências de infância. Aqui a mãe e a filha, uma tarde de sol. Aqui eu e minhas irmãs, meninos brincando, um pouco de Joinville na bicicleta, representado na bicicleta. Aqui as pipas que eu representei antes em outras telas, agora elas vêm aqui com esses bonecos soltos de calças largas, pai e uma mãe e uma criança. Um pouco da tradição do boi de mamão, das festas. Aqui um momento de felicidade com o bolo decorado. Opa. Aí, aqui trago o circo, a representação do circo, né? O palhaço, já. Trapezista. A venda de algodão doce, o palhaço vendendo algodão doce. Isso já também é traço da minha infância, né? Coisas que a gente vai lembrando, coisas que a gente vai vivendo. Primeira vez que fui no circo, eu me lembro. Lembro também desses malabares. Trapezistas, equilibristas. Aqui tem um mestre Cuca. E é isso, esse é meu traço, então, de 2019. 2020, eu não pintei nenhuma tela. Para não dizer que não pintei nada em 2020, eu fiz painéis para colocar no muro aqui de casa. E ficaram enormes, ficou muito legal, mas eles já desbotaram também, eu já doei esses painéis. E também, o ano passado, eu mergulhei de cabeça na cerâmica, aí vocês viram no vídeo anterior, as cerâmicas que eu acabei fazendo. Agora, eu vou continuar com a cerâmica, a pintura ainda eu não vou retornar. E também estou num outro empreendimento grande, que é abrir um espaço com galeria, com uma sala para pequenos eventos, e isso está tomando bastante tempo. Acredito que até junho eu esteja envolvida com isso, né? Mas ano passado também eu fiz muitas colagens. Então, o próximo vídeo que eu vou gravar e que eu vou mostrar para vocês são as colagens, a produção de colagens, que foi uma loucura. Foi uma viagem muito grande, eu ainda continuo fazendo colagens. Foi um aprendizado maravilhoso e que me rendeu grandes momentos de criatividade. E eu vou mostrar para vocês. Tem alguma coisa já no canal, um tear que envolve colagem também. Mas aguardem que tem as colagens. Também fiz algumas exposições em Blumenau, né, em Itajaí, Joinville. Da arte contemporânea mesmo, essa parte da arte contemporânea também vou fazer um vídeo mostrando para vocês, que é uma outra linguagem, né? Então, obrigada por assistir, espero que tenham gostado, um grande abraço, até o próximo, compartilhem o vídeo, dê um like aí também, né? Um beijo grande.